Mais uma sexta-feira sob o olhar asignado do vigia, como diziam os racionais. Não sei nem se vocês vão ver racionais, né? Eu sou favela, então eu ouço essas coisas. E aí, hoje a gente vai conversar com o Gabriel. Ele é servidor do IBAMA, mas a gente vai fazer o nosso disclaimer aqui, né? Chamar o Gabriel logo aqui pra. Pois é, mas hoje é sobre incêndios, né? Não podia ser diferente. Boa noite, Gabriel. Como é que você tá? Boa noite, tudo bem? Gabriel, normalmente, como hoje são dois servidores aqui de instituições diferentes, eu já vou começar fazendo nosso disclaimer aqui, né? Porque apesar da gente ser servidor, a gente também trabalha em outras áreas das questões ambientais, e a gente tem total capacidade de conversar aqui sobre o tema, sobre o que a gente vai conversar aqui hoje, né? E isso, o que a gente vai conversar e as nossas opiniões em nada refletem as posições institucionais nem do ICMBio, nem do IBAMA, né? E Perfeitamente. já começar esclarecendo isso para as pessoas. É, e, Gabriel, como é que você tá? Um prazer tê-lo aqui, cara. Fiquei muito feliz quando você aceitou. Eu pensei que estava procurando alguém do fogo para falar, mas eu não sabia que eu ia conversar com uma pessoa de tamanha estatura, sabe? Uma pessoa que comandou por vários tempos o Preve Fogo, que é, é, é um exemplo, né? Tipo, de exemplos positivos que temos na gestão ambiental hoje em dia. A gente pode colocar o Preve Fogo como um grande acerto, né? Júnior, eu que primeiro agradeço o convite, né? É muito importante para a gente poder conversar. Agradeço os elogios, né, feitos. A gente trabalhou puxado aí esses últimos anos. Eu já estou completando 15 anos de Preve Fogo, né? Em outubro agora eu completo 15 anos de Preve Fogo. E desses 15 anos, 5 cravados mesmo, Sim. 5 anos e uns 3 dias mais ou menos, foi coordenando o Preve Fogo. Eu acho que foi um trabalho bastante interessante, assim. Para mim foi bastante enriquecedor, muito. Tá. Mas como o pessoal que já acompanha aqui, a gente já sabe mais ou menos nosso roteiro, a gente não começa falando do momento atual, a gente gosta de ir para o passado primeiro, ver como você chegou onde você está hoje, entendeu? E como o Gabriel cresceu, como o Gabriel se tornou a pessoa que ele é hoje, sabe? Como você acha, assim, que, pelo que eu vejo, você é uma pessoa bem satisfeita, né, com o que você faz, com a posição profissional que você tem. E o Gabriel pequeno, o Gabriel criança, já imaginava que ele teria essa vocação para as questões ambientais e tudo mais? Olha, uma das primeiras imagens que eu tenho, uma das primeiras fotos que eu tenho, assim, fotos mesmo, né, de pequeno, eu com 2 ou 3 anos de idade, é um quadro que meu pai tinha na sala, acho que com uns 3 anos de idade, eu sentado, barrigudinho, um bonezinho, no meio de uma trilha em Paranapiacaba. Ah, Paranapiacaba é caminho para o litoral de São Paulo, né? sim. Descendo da cidade de São Paulo para o litoral. Eu sentado ali tomando um suquinho e fazendo uma trilha com meu pai, com os meus irmãos e uma série de amigos. Então, assim, desde que eu me lembro de alguma coisa da minha vida, eu já estava envolvido com trilhas, caminhadas, né, área ambiental. Sim. Naquela época, uma área ambiental mais relacionada com a questão da proteção do verde, assim, sabe? Aquele meio ambiente, aquela ideia do meio ambiente área verde, não do meio ambiente cidade, o meio ambiente. E assim eu fui crescendo, né, fazendo muito disso, até que eu entrei no escotismo. Aham. Aí no escotismo me ajudou bastante, tanto com a preocupação ambiental, quanto essa ideia de equipe, de times, de lideranças, de trabalho em equipe, né? Uhum. O que me fez ir já no ensino médio, na minha época era colegial, hoje em dia é ensino médio, né? Já para o ensino médio, fazer um curso técnico chamado Técnico em Meio Ambiente. Foi uma Sei. das primeiras turmas no Brasil que teve. O presidente da República tinha sancionado esse curso, e acho que 1 ou 2 anos depois eu fiz essa turma. E ali me trouxe um pouquinho a visão da questão ambiental também para cidades, né? Também para a área urbana. E aí eu acho que começou a juntar, foi encaixando. Aí eu fui para biologia na faculdade, Uhum. Você porque eu tinha cursou a uma. USP, né? Isso, na Universidade de São Paulo. E lá eu escolhi biologia primeiro porque eu sempre entendi que a biologia
podia ser muito mais do que aquilo que a gente tinha no colégio, né? Sim, E, e também fui por causa muito da área de ecologia. sim. Foi muito interessante, assim, foi uma experiência enriquecedora, assim, enriquecedora demais. E dali, tive um tempo fazendo ecologia marinha, né, trabalhando com peixes e tudo mais. E Uhum. dali, pouco tempo depois que eu saí da faculdade, meses depois, apareceu o concurso do IBAMA. Foi em E eu 2002, prestei o no caso? concurso em 2005. 2005. 2005. Eu terminei a faculdade em janeiro, fevereiro de 2005, né? E em Uhum. outubro de 2005 eu tomei posse no IBAMA. Foi uma coisa muito rápida. Nossa. Até uma oportunidade que infelizmente poucos jovens têm, né? Terminar a faculdade e já entrar na sua área de atuação. É, Mas acho que sempre foi a questão da dedicação aos estudos. com E certeza. dali eu caí no Preve Fogo. Mas aí a hora Já, que for falar do profissional, eu falo como é que eu caí no Preve Fogo, literalmente. não, já foi de cara, né? Cara, Não teve nenhum um intermediário, alguma coisa assim. Você já foi direto, né, pra essa área. direto pro Preve Fogo. E se apaixonou logo de cara? Como é que foi, assim? Olha, eu vou falar o que realmente aconteceu, tá? A gente Verdade, chegou verdade. numa. Exatamente. A gente chegou logo na primeira semana ali e você podia escolher para as áreas que você ia e eu acabei indo para a diretoria de proteção ambiental, tá? A Dipro, É, né? dentro de a DIPRO, né? Dentro da diretoria de proteção ambiental, eles nos elencaram uma série de áreas que tinha e tudo. Até coloquei que eu estava interessado num programa que tinha na época que era sobre educação ambiental e agentes ambientais voluntários, alguma coisa nesse sentido, que me Sim. parecia uma ideia muito interessante, mas eu acho que a dali não prosperou muito mais, além do que já tinha prosperado antes da gente entrar. Uhum. E aí eles começaram a explicar e falaram assim, e tem também o Preve Fogo. Olha, eu saí de dentro, assim, do meio da cidade de São Paulo, do Sei. meio da maior capital do país. Eu nunca tinha olhado para incêndios florestais na vida, nunca tinha Sim. me preocupado com isso. Outras questões ambientais, com certeza, mas incêndios florestais nunca, de verdade. Não, E eu até vou guardar uma pergunta para você sobre isso, porque uhum, muito se fala assim, quando a gente fala incêndio, a gente vê, procura bombeiro, essas coisas assim, né? E a dinâmica é uhum, completamente diferente, né? De um incêndio florestal para um incêndio dentro de uma cidade, né? Mas isso, completamente, mas isso completamente diferente. depois a gente conversa sobre isso. Mas aí você pode continuar. Perfeito. Aí eu cheguei e a primeira coisa que eu pensei, depois de toda a explicação que eles deram, foi, cara, Preve Fogo não. Tomara que eu vá para outra área, mas Preve Fogo, né? De verdade eu pensei, Preve Fogo não. E naquela reunião onde eles estavam apresentando várias pessoas, tinha vários dos meus amigos até hoje, assim, sabe? Pessoas que eu lembro que eu vi a primeira vez naquele dia e que estão comigo até hoje, né? Que a gente tá juntos até hoje. E aí fala, Gabriel, Preve Fogo. Putz, o que eu vou fazer no Preve Fogo? Mas beleza, né? Você não tem essa opção, você vai, vai. E eu cheguei lá, a gente chegou no comecinho e o Preve Fogo tinha conseguido uma coisa assim, porque o Preve Fogo no 2002 não entrou ninguém no Preve Fogo Brasília, né? Sim. Então o chefe da época conseguiu trazer 15 pessoas desse Nossa. concurso. Então foi assim, uma estrutura que ali na parte de escritório, vamos dizer assim, porque tinha nas unidades de conservação, tinha tudo espalhado, mas ali na parte de administrativa, vamos dizer assim, devia ter 15 pessoas, Nossa. 16, 17. De repente entrou mais 15. Não, Praticamente dobramos o número de pessoas, né, que tinham lá. Muitos temporários, muitos terceirizados e quase nenhum sim. efetivo. E aí eu cheguei, a minha sorte foi porque, como eu morava em São Paulo e tive que vir para Brasília, tudo, eu cheguei, eu já estava aqui, eu não tinha muita opção de tipo, volto para casa, vem outro dia. Então no dia que eu fiz o exame médico, já tomei posse, e uma semana depois já estava no pré-fogo. Então eu fui um dos primeiros a chegar. Aí eu pude rodar, conhecer todas as áreas, conversar com todo mundo, falei, ó, tem uma área de capacitação aqui, já que é para eu estar aqui, tem uma área de capacitação que eu me interessei. E Sim. vou para ela. Vou ficar aqui na área de capacitação. Eu comecei a trabalhar no núcleo de capacitação, comecei a ter contato com os coordenadores estaduais. E aí, em 2006, quando teve que organizar um encontro de coordenadores, Sim. e que aí eu peguei toda aquela experiência de organização de eventos que eu já tinha fora coisas do escotismo, coisas de movimentos de base e tudo mais. Quando a gente organizou aquele evento, que terminou o evento, eu falei, cara, eu não queria ter entrado, mas agora não quero mais sair, não. Agora eu me apaixonei, né? Tem aquela piadinha, né, que quando o inseto pica, né, você fica contaminado. No Pré-Fogo a gente fala que quem bebe dessa cachaça não larga mais, né?
E é verdade, E eu acho que é verdade. tem toda uma dinâmica, porque quem trabalha com essa questão que não é, você não é um trabalho tipicamente burocrático, né? É um trabalho mais dinâmico e tudo mais. E eu acho que tem uma certa emoção nisso tudo, não tem? Você que já Tem, trabalhou. tem, um, tem Emoção é que umas. não falta, né? É, exatamente, emoção é o que não falta na área, né? Não, mas tem uma emoção gigantesca porque você vê o resultado do seu trabalho no mesmo dia, no Sim, dia seguinte, assim. Obviamente você tem coisas de longo prazo, mas não é uma situação onde você aplica alguma coisa e aquilo lá vai passar por um processo judicial, vai passar por um processo administrativo, vai passar por não sei o que, vai, e talvez o resultado aconteça daqui a 5 anos. Se você terminou de combater um incêndio florestal, obviamente a gente, analista ambiental, de uma maneira geral, não vai pegar o abafador para combater, a gente está trabalhando junto com as brigadas. Mas você terminou o incêndio ali, você terminou. Você está vendo a população podendo voltar às suas atividades, podendo voltar ao campo, podendo voltar às comunidades tradicionais que foi uma implementação aí dos últimos, formalmente, dos últimos 7 anos, foi uma coisa incrível, assim, sabe? Você vê a comunidade chegando e falando assim, eu tive gente, a gente trabalhando nas terras indígenas, e eu tive com servidores da FUNAI e indígenas que falaram que as brigadas do pré-fogo nas terras indígenas foi o melhor programa que já aconteceu nas terras indígenas até hoje. sim. E você ser parte disso, dessa implementação, é uma alegria incrível, assim, não tem o que você falar, sabe? É É, incrível. é E para ter realmente. uma ideia, desde 2005, pelo menos metade dos que chegaram no pré-fogo estão até hoje no pré-fogo. Nossa, Estão até hoje. Eu sei de cabeça aí pelo menos umas 7, 8 pessoas que chegaram e estão até hoje no pré-fogo. sim. Nossa, isso é muito bom, né? Que não gera. Não tem aquela rotatividade assim que às vezes acaba com a estrutura, né? Do, 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 do setor, da divisão ali, né? Porque às vezes o ambiente é tão. Tipo, roda tanto que você não consegue ter uma história, uma institucionalização dos programas, né, que você está fazendo. E aí você falou uma coisa muito legal, que é esse negócio que as populações tradicionais, o pessoal da ponta aprova muito o pré-fogo, né? E é uma coisa que você não vê em outras áreas, né, ambientais. Por exemplo, o pessoal da fiscalização não tem esse privilégio, não, cara. Então eu acho que é uma coisa bem bacana, né? É uma coisa que a gente sempre ouve e a gente sempre tenta desmistificar. Já ouvi muitas vezes, a gente gosta desse IBAMA quando fala do pré-fogo. A gente Uhum. gosta desse IBAMA. A gente não gosta do outro IBAMA, Sim, que é quando eles estão se referindo à fiscalização. E a gente deixa claro que não, que são os dois, é uma coisa só, não são dois. Existe o lado de prevenção e combate a incêndios florestais e existe a punição. E a punição só existe se você comete um erro. Se você não sim, comete o erro, se você está dentro da legislação ambiental, se você está cumprindo a legislação ambiental, você não tem que se preocupar. sim. E o combate a incêndios florestais é a mesma coisa. Então, assim, é tudo junto, não existe essa diferenciação. Sim, não tem um. É tudo parte de um organismo só, né? Sim. Gabriel, eu gosto de ler uns comentários aqui para a gente ver a recepção dos nossos colegas. A Tamar, Tamar Zacarias está falando que está adorando. O Guilherme Oliveira falou: grande Gabriel, excelente profissional, exemplo, abraço. A Ana Paula falou: esse cara é 10, muito inteligente, profissional sério. É. Não estou falando, tipo, se eles estão falando e te conhecem, eu aprovo. Olha, É, bom. pois Gabriel, e como é que foi essa questão assim de você chegar assim a, a chefe do Preve Fogo, tipo de uma, de uma divisão que você gosta, que você admira? Como foi assim para você ser durante um bom tempo chefe dessa divisão? Olha, eu acho que algumas coisas que são importantes de deixar claro assim, em relação ao pré-fogo, ele é um centro especializado. E a Aham, gente batalhou muito ao longo dos anos para, em situação, em questão de cargos, então DAS, funções e tudo mais, ele tem o mesmo nível de uma coordenação. sim. Mas a gente sempre batalhou para ele não virar uma coordenação, ele se manter como um centro especializado. Uhum, Porque buscando essa amplitude que é os incêndios florestais. E quando eu comecei ali na capacitação, eu sempre fui muito inquieto, no sentido de que assim, eu não gosto de chegar simplesmente e não, o que é para fazer eu faço e terminou e acabou. Eu vou embora para casa, né? uhum, Então, eu fiquei muito tempo na área de capacitação e treinamento.
Uhum. E sempre me dedicando tudo. E nessa época que eu fiquei na capacitação e treinamento, até 2011, até final de 2011, mais ou menos, eu, eu já tinha olhado e falado assim, olha, um dia eu quero ser chefe do pré-fogo. Mas eu não via isso tão cedo, assim, sabe? Eu não imaginava. Na verdade, eu não via nem que ia acontecer. Sim. Por quê? Eu brinco que eu nunca me sinto adulto o suficiente, sabe? Eu olhava assim, e você olha assim, você fala assim, não, o cara já é mais experiente. Às vezes você esquece que você tem quase a mesma idade da pessoa, né? Sim. Eu nunca me vejo adulto o suficiente, né? Ou preparado o suficiente, assim, para as coisas. Sim. Mas nessa eu falei isso e tive uma oportunidade de fazer um mestrado com um professor que trabalhava lá no IBAMA, que era muito legal, que é o professor Genebaldo Freire, uma Sim. das referências em educação ambiental no mundo, no mundo, palestra em diferentes países e tudo mais, e ele trabalhou no pré-fogo. E ele falava que ele gostava da loucura. Ele falava que ele gostava da nossa loucura, né? Ele via muitos loucos no pré-fogo e era aquilo que ele mais gostava, tanto que ele ficou lá até a aposentadoria, né? Nossa. E, e aí ele me convidou tudo, eu fui fazer um mestrado na gestão de incêndios florestais. E naquela época ali, 11 para 12, eu estava meio que afim de sair já do pré-fogo. Sim. Porque eu estava achando que dentro da estrutura que eu estava, ali eu tinha chegado no máximo que eu poderia chegar. Sim. Por quê? Eu estava num núcleo que eu não coordenava o núcleo, porque tinha uma pessoa ainda melhor e mais qualificada do que eu, e eu sempre respeitei isso. Eu acho que hierarquias têm que ser respeitadas, e se você concorda ou não, gosta ou não da pessoa que está acima de você, o seu papel é dar meios para aquela pessoa fazer um bom serviço. Então até me propuseram uma vez de inverter, eu e ela, né, a Fabiola, uma grande amiga minha. Eu falei, não tem lógica. Ela tem mais tempo, tem mais conhecimento, por que vai acontecer isso? Ela Sim. continua e eu continuo ajudando ela no que precisa. Só que aí eu vi que, né, já tinha dado assim, eu não ia crescer muito dali. Aí depois dela ainda tinha mais duas, tinha o substituto, tinha o chefe, para depois chegar no diretor, e tinha muita coisa que ninguém via, o Gabriel. Eu Sim. falei, não, eu quero um pouquinho mais. E aí nessa, eu saí para o mestrado, só Uhum. 6 meses, que era só para o finalzinho, e quando eu voltei, tinha trocado o chefe, o contrato da Fabiola, que era temporário, tinha se encerrado, Sim. e aí ele me convidou para ser falou, então agora você assume o núcleo. Eu falei, então beleza, se eu assumo o núcleo, eu continuo mais um tempo, porque é ter um novo desafio. Sim. Passou 6 meses, ele me convidou para ser substituto, eu falei, agora é esperar Sim. para evoluir, agora tem muita coisa para evoluir. Passei um tempinho no combate, fui um pouquinho para o gabinete, porque Sim. chegou uma hora que tinha tantos projetos, que ele estava falando assim, ó, Gabriel, eu eu fiquei nos projetos com ele, então eu ficava mais coordenando os projetos e tudo mais. Projetos que a gente tinha com o Fundo Amazônia, BNDES e outros. Sim. E aí, dali com o tempo, ele falou, ó, Gabriel, fui te preparar. A gente foi trabalhando, eu cansei, é o Rodrigo Faleiro, um super amigo meu até hoje, Sim. continuando pré-fogo, ele falou, eu cansei, e agora é a minha vez de sair, e eu acho que você é a pessoa que está mais preparada para continuar esse trabalho. Na época a direção aceitou, Sim. comprou a ideia, eu falei, então, bora, 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 né? Não tem. bora. É. Já estamos aqui, se já está, continua, né? É. Durante esse período que você ficou à frente assim, do Prêmio, quais são as coisas assim, que você acha que mais não evoluíram, mas são os marcos de gestão, né, para falar em uma linguagem mais administrativa? Sim. Eu não gosto muito de ser formal, vou ser sério com você, mas Uhum. alguns termos precisam, né? E aí, Sim. qu- quais Olha, pode falar. quais foram os marcos de gestão assim da sua durante o período, sabe, que você ficou no... Eu tenho uma brincadeira que eu falo tem que ser contextualizado para as pessoas entenderem, né? Mas eu tinha uma brincadeira que eu falava que meu objetivo era ser o chefe mais caro que o Pré-Fogo já teve. Sim, O chefe mais caro que o Pré-Fogo já teve, sabe? O que mais gastou dinheiro. sim, E aí fala assim, pô, mas né, você, servidor público, que mais gastou dinheiro público, né? sim, Mas obviamente dinheiro público com melhoria dos serviços para a população. sim, E eu acho que esse foi um dos meus primeiros marcos importantes. A gente teve um projeto chamado Fundo Amazônia não, um projeto junto ao Fundo Amazônia, sim, e que a gente conseguiu executá-lo na íntegra, 100%. Um projeto de quase 15 milhões de reais. sim, E eu saí da chefia no final da semana passada, né?
O Fundo E da o que eu fiquei Amazônia, muito feliz, só para explicar, o Fundo da Amazônia é aquele que alguns países europeus colocam dinheiro, é isso? principalmente de Alemanha e... Ah, agora estou com medo de cometer uma gafe de dizer se era a Dinamarca ou a Noruega, mas um dos dois. Eu acho que é a Noruega Não lembro mesmo. agora de cabeça, acho que é a Noruega. É. Pessoal, falem aí nos É, comentários, ajuda a gente. isso. Quem lembra aí? Ó, eu vi que a Flávia estava online, se ela ainda tiver, ela vai saber com certeza. Porque a Flávia foi quem assinou todos os cheques. Então foi um projeto de 14 milhões de reais, quase 15 milhões de reais. Sim, E foi legal que assim, ele foi submetido, começou a ser desenhado na gestão do Zé Carlos. sim, E a última coisa que falta entregar, que é uma obra, vai ser entregue exatamente na nova gestão do Zé Carlos. sim. Então, achei, assim, é, na gestão do Rodrigo que ele foi aprovado, na minha que ele foi executado, mas no final, esse novo chefe que assumiu agora sexta-feira é exatamente o Zé Carlos, que foi aquele primeiro que começou a desenhar o projeto. Eu falei, então ficou legal, que no final fechou com uma Sim. entrega para aquele que foi um dos idealizadores do projeto, né, junto, obviamente, com toda a equipe. Sim. Então, isso me deixou bastante feliz, né? Ele vai. Então, isso daí já foi uma coisa grande. 14 milhões de reais. Tivemos um projeto com o Cerrado Jalapão, que também foi muito dinheiro. Mas a gente conseguiu comprar caminhões para transporte de pessoas. Então, a gente tinha 4 caminhões para transporte de pessoas de 2002, 2003. Pulamos para desses 4, pulamos para 10, mais postos de comandos, mais carros adaptados. Então demos uma estrutura. Uhum. Teve um servidor uma vez, já bem antigo, né, já aposentado, ele falou, Gabriel, eu nunca vi chegar tanto equipamento no pré-fogo É, quanto atualmente. Né? E engraçado você falar isso, porque eu já participei de algumas operações e o Preve Fogo tava lá, né? E eles têm uma identidade visual muito deles, né? Tipo, o Preve Fogo tipo, o Preve Fogo chegou, você sabe que é o Preve Fogo, né? Não é, Sim, você consegue distinguir, né? Assim, por exemplo, você tem os fiscais, você tem o pessoal da educação ambiental e você tem o Preve Fogo com uniforme, carro especificamente adesivado para eles, uma cor específica. Isso é muito sim. interessante, né? E uma coisa que a gente adotou durante a minha gestão foi a padronização de cores também, né? Que a gente já tinha, mas a gente melhorou isso. Agora tudo é amarelo. Sim, Então, os caminhões amarelos, carros amarelos, roupa. Então, eu falo assim: a gente não é discreto. A gente sim, não chega para trabalhar de maneira discreta. sim, Ao contrário, primeiro que é fogo, todo mundo já sabe que tem. Não tem nem como discutir isso, né? Ninguém, então, o fogo está lá. É sim, diferente de um outro ilícito ambiental que a pessoa tem que esconder alguma coisa. O fogo não tem como esconder. E a sim. gente chega todo mundo de amarelo, roupa, carro, barraca, tudo amarela, né? Então não tem como esconder isso. Pronto, essa é a primeira questão. Então, e a gente adotou esse padrão, caminhões de comando, carros, tudo, né, dessa cor. Então chamou bastante atenção. Junto com isso, também a gente submeteu mais um projeto que está faltando só assinatura para ser iniciada a execução de mais de 16 milhões de reais. Né? Então eu acho que eu consegui atingir aí a minha meta de ser o chefe mais caro. Mas sempre foi com o objetivo de dar melhor estrutura. Sabe por quê? Eu percebi, quando eu cheguei, eu ouvi muitas vezes que brigadista é aquele cara que está usando a enxada, está Sim, usando abafador, que está sofrendo no calor e que no final recebe um salário mínimo. sim, Eles eram tratados como peões, sim, no sentido pejorativo mesmo, sabe? sim, E aí graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter algumas experiências fora do país. Espanha, México, Estados Unidos, em especial esses 3 países, mas estive também na América Latina, né, na Colômbia também. E quando eu fui para alguns deles, e depois eu fui para os Estados Unidos, uhum, eu entendi a diferença. sim, E eu tenho 2 passagens assim bem claras. Primeiro, ver que você é tratado assim. As pessoas olham e falam assim: caraca, você é um brigadista. Meus sim, parabéns. Pô, que sim, legal, você é um brigadista. Eu fui em algumas brigadas que eu visitei e você via que a comunidade toda adorava os brigadistas. E sim, dentro do IBAMA, ou dentro das instituições, a gente chamava os brigadistas de maneira pejorativa, sabe? sim, E isso daí me incomodou. No começo não me incomodava, até eu entender as realidades, até eu ir para campo, até eu combater um incêndio. sim. E também até ir para os Estados Unidos. E teve uma coisa que eu falei, e eu acho que foi uma das minhas falas mais marcantes, que foi na abertura da conferência, da White Friday, que foi a conferência do ano passado, que eu estive visitando
Alguns lugares, eu tenho uma coisa que eu gosto, quase ninguém sabe, agora uma galera vai saber aí, mas eu gosto de visitar, às vezes, se eu estou uma oportunidade, num lugar que está mais vazio, ou sei lá, eu tenho um tempo livre, eu vou visitar alguns cemitérios. Achei legal, não sei porquê. Lá em São Paulo tem alguns, eu visitei até para um trabalho da faculdade, a gente teve que fazer alguma coisa, visitar, tinha um professor que era especialista nisso, né, questão de efluentes de cemitério, não sei o quê. E eu estava numa cidade e eu fui visitar, numa cidade dos Estados Unidos. Perdi a conexão por causa de chuva e fui visitar um cemitério que tinha lá. Atlanta? Não lembro se era Atlanta. Bom, mas eu fui visitar. E tinha uma senhorinha bem velhinha, olha como a relação é diferente. Essa senhorinha de uns 80 anos de idade, ela era guia turística do cemitério. Vixe. Porque era um cemitério histórico, não estava mais em funcionamento, obviamente, mas era da Guerra Civil, não sei o quê. E a gente conversando. Uma senhora de 80 anos de idade. E aí, num determinado momento, ela perguntou por que eu estava lá, o que eu estava visitando, por que eu estava lá. Sim. Porque, assim, jovem, visitando cemitério, não sei o quê. Eu expliquei o que tinha acontecido. E ela falou, pô, Brasil, que legal. E o que você faz no Brasil? Na época, eu já era o chefe do pré-fogo. Sim. E aí eu expliquei o que eu era. Essa senhora de 80 anos de idade virou para mim e falou assim, desculpa, por favor, posso apertar sua mão? Eu falei, como assim? Ela falou, posso, por favor, apertar sua mão? Eu falei, claro, mas por que, por favor, posso... Ela falou, vocês trabalham com incêndios florestais. Vocês são heróis. Sim. Você me dá, né, a honra, a graça, não sei o quê. Eu posso apertar sua mão? Então, naquela hora, assim, foi uma coisa que... Falei, cara, o meu trabalho é muito diferente do que eu penso que é o meu trabalho. Sim. E aí, pouquinho depois, a gente foi trabalhando com as comunidades indígenas, mais ou menos na mesma época, trabalhando com as comunidades indígenas e tudo mais. E aí, ali eu vi que o Estado tem que ser, e ele é, e muitas vezes, presente. E a comunidade, ou de uma maneira geral, não é visto. Mas em muitos lugares, só existe o Estado. Só existe o Estado, e em alguns lugares existem também muitas organizações não governamentais que fazem um trabalho muito bom também, que devem ser respeitados. Mas tem muitos lugares que só existe, e ainda, mesmo que de maneira precária, a única alternativa que a pessoa tem é um apoio do Estado. E em alguns lugares que a gente trabalha é isso. E ali eu olhei e falei, cara, quem sou eu para num outro país uma mulher pedir... E depois ela me foi mostrando algumas coisas, ela andou em alguns lugares e ela ia me apresentando para as pessoas como, esse daqui é o Gabriel, ele é o chefe do Pré-Fogo do IBAMA do Brasil. Incêndios florestais, assim, sabe? Eu falei, cara, nem eu ficava tão empolgado em falar de mim quanto ela. Sim. Assim, foi talvez uma das situações mais marcantes para mim. E ali eu entendi a diferença. E não, é engraçado você falar isso, porque realmente esse sentimento assim de engraçado que até os próprios brigadistas às vezes eles não acho que eles não entendem esse preconceito que algumas pessoas tinham ou ainda têm deles, porque cara eles ali estão trabalhando para ajudar, tipo eles estão super orgulhosos que estão ajudando a conservar a biodiversidade, a natureza, sabe? E como são pessoas normalmente que são mais simples, né? Normalmente às vezes até da zona rural, assim, eles entendem, né? Tem uma consciência ambiental, talvez não a nossa consciência ambiental, mas eles têm alguma consciência que é muito, muito interessante, cara. Eu conheci, não sei se você conhece o Koslop, que ele é um chefe de brigada. Claro, Mas claro. o cara é sensacional, cara. O cara é assim, tipo, eu não sei, não tenho nem palavras para descrever o jeito que o cara é sensacional, né? Meu curso de instrutores eu fiz com ele. Pô, E assim, aprendi muito. Muito gente boa. Muito legal. Gosto muito dele. é, e agora emendando, a gente emendando uma pergunta aqui, é, na época que você entrou, o ICMBio não era criado ainda, né? E como você vê essa integração entre o ICMBio e o IBAMA no combate ao fogo? Como você vê que eles se integram, o que precisa melhorar, e como você vê essa estrutura inteira, né? Eu acho que se a gente olhasse para o IBAMA e para o ICMBio e precisasse pegar um exemplo de integração nos trabalhos, é esse. É do Previ-Fogo com a COIN. Sim, Do Previ-Fogo com a Coordenação de Incêndios Florestais. Eu acho que, assim, no começo, para você ter uma ideia de como foi, teve a divisão, no ano seguinte à divisão, o Previ-Fogo continuou uhum, fazendo a contratação e administração das brigadas. Eu só não lembro se a gente contratou propriamente o administrativo ali de pagar o salário, mas a sim, gente deu todo o suporte técnico.
E assim que houve a divisão, nós fizemos uma oficina de capacitação dos que a gente chamava na época de gerente do fogo. Sim. Hoje em dia a gente continua usando essa terminologia, mas esses gerentes basicamente eram servidores das unidades de conservação que administravam as brigadas. Sim. Então a gente fez isso com todas as unidades de conservação que tinham brigadas na época, né? E era uma coisa na época era IBAMA, mas já estava indo para o ICMBio, mas não tinha problema. A gente pegou e fez todas. E foi lá e colocou em prática, passando os conhecimentos técnicos, administrativos e tudo mais. Obviamente, eles tinham muito conhecimento do campo também, Sim. do que a gente, porque eles estavam lá, né? Eles estão no dia a dia no campo, diferente da gente, né? A gente também tinha não da gente que eu digo o Gabriel, né? Que eu estou na parte aqui Brasília, administrativo, mas a gente tinha muito esse contato aí no campo, tá? Com os nossos servidores e tudo mais. Então, a gente pegou essa experiência com eles, deu um incremento, falou de documentação, falou de procedimentos, falou de veículo, falou de tudo um pouco, né? Uhum. E então ali já deixou claro que a gente tinha, né, que tinha que continuar trabalhando conjunto. O fogo não respeita o fogo não respeita os limites, né, territoriais ou institucionais. Você tem que estar trabalhando junto, não tem essa opção. Então, dali, o ICMBio foi seguindo o caminho dele, se aprimorando, nós fomos seguindo. Nunca teve um curso de formação de instrutores, que é o cara básico ali. A gente tem que ter um instrutor para formar novos brigadistas. Sim. Nunca teve um curso de instrutores do Preve Fogo ou do ICMBio que não tenha sido ou distribuído vagas para as duas instituições, ou, inclusive, coordenado conjuntamente, tá? E ali é do básico. Os cursos de perícias, todos acontecem com instrutores do IBAMA e do ICMBio. Isso sempre aconteceu também. E houve um tempo um pouco mais de conflito das instituições, porque muita gente ainda misturava, olhava uma unidade de conservação e falava que era o IBAMA por causa da marca e tudo mais, e isso pode ter gerado um conflito aí, poderia ter gerado um conflito, até gerou em algumas áreas da instituição. E um pouco dessa época eu estava meio que quando eu estava assumindo no Preve Fogo. E eu sempre tive uma batalha muito grande, que é o seguinte: eu vou ajudar todos os lugares, mas eu não vou invadir nenhum lugar. Sim. Unidade de conservação é responsabilidade do ICMBio. Se eles querem, eu estou pronto. Eles sabem que eu estou pronto, formalmente e informalmente falando. Sim. Mas eu não vou lá se não for demandado. Até porque esses parques que normalmente têm incêndios, têm brigadas, eles são recorrentes, né? A questão do fogo, que o pessoal fala assim, tem a temporada do fogo, mas tem assim, o controle da temporada do fogo, né? Quando você age previamente, você consegue controlar. Claro. Tem alguns focos de incêndio, mas você controla. E alguns parques são reconhecidos por isso, que nem Chapada dos Veadeiros, Chapada da Diamantina, Parque Nacional das Emas. Principalmente os parques do Cerrado, né? Cerrado, Caatinga e esses Mata Atlântica. Então, sim. Já tem esse know-how, né? Mas aí a questão é a intensidade do fogo, né? Tipo, você vai deixar queimar quanto por cento, assim, né? Claro. Nessa época que eu fui, né, assumindo e trabalhando, essa preocupação de não invadir, acho que demonstrou claramente de que assim, a gente está junto, mas a gente respeita. Se vocês querem, beleza, estamos juntos. Se não querem também, a responsabilidade é de vocês. Vocês vão responder por isso posteriormente. Até porque também foi uma fase de transição do programa de brigadas. A gente saiu dos municípios e foi para as áreas de responsabilidade, né, do governo federal, que a gente fala. Que aí foi, assim, uma outra... um capítulo à parte dentro do programa de brigadas, o fluxo, dentro do Preve Fogo, o fluxo que o programa de brigadas teve. E eu consegui, graças a Deus, acompanhar, pelo menos até hoje, todas as fases, né? E aí, pra gente também... Então, assim, eu falei, olha, eu já tenho muito trabalho. Não preciso invadir o trabalho dos outros. Sim. Eles cuidam de lá, a gente cuida daqui e estamos juntos. E isso criou, acho que, uma maturidade institucional, Sim. procedimentos padronizados, acertados e tudo mais, a ponto de um cara chegar e ligar e falar, Gabriel, eu sou aqui da unidade de conservação tal, eu preciso da sua ajuda. Tá bom. Eu ligo pro chefe da COIN, no ICMBio, e falo, olha, você está me ligando tal pessoa, pedindo minha ajuda e tô te passando porque você sabe os procedimentos. Ele fala, Gabriel, deixa que eu me resolvo por aqui, eu já entro em contato. Eu volto, Gabriel, realmente foi isso, não sei o que, a gente precisa, ou a gente não precisa, estamos resolvendo por aqui. Não tem mais vaidade, não tem esse tipo de vaidade. E a gente faz oficinas conjuntas de comando, de treinamento. Então, quando a gente mantém a formação
integrada. Então, se o cara fizer um curso do pré-fogo ou do ICMBio, ele vai aprender as mesmas coisas, os brigadistas vão aprender as mesmas técnicas. Tanto que na contratação do pré-fogo, quem foi um brigadista do ICMBio pode concorrer, normalmente, para ser brigadista do pré-fogo ou vice-versa, sem precisar fazer um novo curso. Sim. Porque os conteúdos são os mesmos. Na hora que a gente fala a mesma língua, o resto é só consequência. E graças a Deus e aos nossos esforços, a gente conseguiu manter isso de uma maneira muito legal. Tá. Agora, enquanto a gente não passa para outro tema, eu só vou ler mais alguns comentários aqui, que o pessoal está te elogiando, a Juliana Jakes aqui falou, tenho muito orgulho de você, Gá. Acho que é íntima, né? Excelente profissional, uma pessoa ímpar. É a madrinha do meu filho. Ah, não, aqui sua mulher falou aqui, mas ela também tá imparcial isso aqui. Ela falou, tenho Não orgulho de conta. toda a sua história, você é uma das pessoas mais competentes que eu conheço. É mentira. É mentira. E aí, eu vou emendar uma coisa que o Fernando Maldueno falou aqui, porque ele cuida de uma série de RPPNs lá em Pirenópolis, né? Tem um link, e ele falou bem assim, eles estão buscando criar uma brigada lá, pergunta se brigadista precisa ser remunerado, ou você acredita que pode contar com o brigadista 0800? Você tem essa experiência? Que eu vi que atualmente, eu vou emendar isso em outra pergunta, porque eu vi que atualmente a gente... nesses atuais incêndios florestais, tanto o IBAMA quanto o ICMBio estão dando curso de capacitação, né, para brigadistas de outras áreas. Isso é comum? Como é que funciona isso? É comum, desde que comigo a gente sempre trabalhou de que os brigadistas têm que ser vinculados a alguma instituição. Assim, na minha gestão a gente não dava curso para uma empresa ou para um particular que pedia, nada disso, sempre para alguma instituição pública. Sim. Eu vou falar única e exclusivamente da minha opinião em relação ao serviço. a questão dos voluntários, tá? Voluntário ajuda ou atrapalha? Ajuda, muito. Voluntário é importante ou não? Muito importante. Mas funciona os brigadistas voluntários? Depende do quanto você quer brigadista voluntário. Sim. Você quer um cara para ser 2 horas, 3 horas, 4 horas por semana brigadista, voluntário, talvez encaixe. Você quer uma pessoa para apoiar em combates, especificamente no combate, aquela hora de mais clamor, ou serve. Você quer um cara para trabalhar 8 horas por dia durante uma semana? Não sei se voluntário serve. Não que eles não sejam qualificados, mas eles também têm que alimentar a família, eles também têm que cuidar. E, infelizmente, a gente ainda precisa avançar muito na cultura do voluntariado no Brasil. E aí eu não estou falando voluntariado de incêndios florestais, estou falando voluntariado como um todo. O voluntariado no Brasil ainda é visto, não pelos voluntários em si, mas de uma maneira geral, como uma coisa esporádica, temporária e pontual. E muitos ainda veem assim, o voluntário está te fazendo um favor, então aceite. Sim. Ou, se você, vou fazer um favor, mas não arrocha não, porque senão eu saio. Né? Eu estou falando de uma maneira geral, não estou falando de casos específicos, porque a gente tem muitos voluntários muito bons, muito bons. Na organização da Wildfire a gente conseguiu ter contato com muitos voluntários. Eu dei treinamento alguns anos atrás para uma equipe de voluntários montanhistas. Eu tenho um respeito muito grande pelos voluntários. Mas, por exemplo, o trabalho de um brigadista numa unidade de conservação numa terra indígena é, por exemplo, abrir 50 quilômetros de aceiro. Sim. 50 quilômetros de aceiro você não abre num dia. Sim. Mas você também não pode abrir um pouquinho hoje, um pouquinho daqui 15 dias, um pouquinho, ou daqui só nos finais de semana. Você tem que abrir hoje, bater 8 horas seguidas, você sai. Se não for a mesma equipe, amanhã é uma outra que já está conectada, que já sabe o plano, que já teve tudo, continua na mesma linha filosófica, não sei o que lá, e vai. Então, acho que assim, tem que ter uma composição dos dois. Se você quer um cara para fazer, pode falar. Tá, eu só queria que você complementasse que brigadista também não é só apagar fogo, né? Existem outras coisas. Existe a prevenção, existe todo um estudo, né, do local que você está trabalhando, existe a investigação, né, de onde o fogo começou, né? Você pode falar melhor do que eu, mas não é claro. Não é só essa função clássica de ir lá e apagar o fogo, né? Não, muito pelo contrário. Então, assim, os voluntários servem, primeiro, para capacitados poderem dar uma primeira resposta em lugares onde não tem brigada, onde os brigadistas estão afastados. Então, por exemplo, os montanhistas. Ele está no topo de uma montanha, viu um acampamento, começou um fogo ali, se ele tem condições de dar resposta,
Excelente, cara, vai e dá essa resposta. Mas precisa ter um controle, precisa ter protocolado, saber quem são as pessoas. Uma coisa, por exemplo, a gente tem seguro para os brigadistas. Se um Sim, brigadista sofrer um acidente, ele vai ser reembolsado pelos custos que ele teve. Um voluntário não. Eu não posso ter isso. Ou você tem que avançar para que tenha. O IBAMA hoje não tem, talvez o ICMBio tenha, o IBAMA não tem. Isso. Então também é uma irresponsabilidade do gestor, e por isso eu, Gabriel, nunca coloquei voluntário nos combates na linha de frente, exatamente porque é uma irresponsabilidade com a vida da pessoa, porque ela pode estar preparada, mas se ela não estiver preparada, equipada e coordenada com toda a equipe, é um risco. Então, por exemplo, um brigadista, se ele pode fazer estrutura de logística, um voluntário pode fazer estrutura de logística, estrutura de alimentação, estrutura de planejamento, de educação com a comunidade, de rondas para falar, olha, não faz fogo, não sei o quê. Cada voluntário que faz uma coisa desse é um brigadista mais treinado, equipado e instrumentalizado que eu posso pôr na frente do fogo. sim, Entendeu? Que está com seguro. Então, esses trabalhos todos, às vezes um voluntário, que é a exceção, olha lá e fala assim, ah não, se é para fazer isso eu não quero, eu quero ir para frente do fogo. Mas tudo isso é muito importante. sim, Então, eu entendo que esse brigadista voluntário que está fazendo nessas funções, que não é a linha do fogo, mas que está ali em outras funções que são extremamente importantes, eles são extremamente valiosos. Cara, você está combatendo, sua comida chegar no horário, uma bebida chegar gelada ou numa temperatura condizente, no horário, no lugar certo, para a brigada poder combater, é mais importante do que o combate em si, porque um brigadista mal alimentado, ele vai passar mal, ele vai cair. Se ele cair, ele vai ter que ser socorrido por outros 2 ou 3 que vão sair da frente do combate. A moral da equipe vai baixar. Então, esses trabalhos todos que voluntários também podem fazer, alimentação, transporte, logística, mapeamento. Bom, um cara de gel, quantas pessoas com conhecimento de gel nós precisamos no incêndio? Um cara que ali ele vai sentar no computador e vai ficar 8 horas por dia produzindo informação sobre incêndio florestal. Isso sim. é fundamental, fundamental. E é um voluntário. Então, sim, eu acredito no voluntário. Sim, eu, Gabriel, não coloco o voluntário na linha do fogo, Sim. tá? Enquanto as instituições não estiverem devidamente institucionalizadas, estruturadas, organizadas para trabalhar com brigadistas voluntários, tá? Tá. Então, minha opinião é essa. Eu acho que você acabou respondendo uma pergunta da Carolina também, sobre essa questão da segurança dos voluntariados, né? E ela acaba mencionando que aqui no DF muitos brigadistas voluntários acabam se acidentando. E não só lembrando disso, pessoal, mas recentemente o ICMBio teve um caso trágico de um servidor nosso que era super experiente nessa questão de brigadas, trabalhava há muito tempo com essa questão de combate ao fogo, manejo do fogo, e mesmo assim foi surpreendido por uma reviravolta do vento, porque, cara, essas coisas acontecem, e acabou ficando um tempo no hospital e veio a óbito. Então, realmente não é uma coisa tão simples, né? Tipo, até pessoas muito experientes podem passar por isso, né? É meio que a situação assim, você tá com um desastre ali, você tá com um derramamento químico ali, você colocar pessoas inexperientes para tratar daquilo é irresponsável, né? Se você não fizer com o devido cuidado, com muito tem que ser feito muito a quatro mãos, né? Como diziam assim, né? Claro. A gente tem muitos voluntários muito bons, tá? Nós temos brigadistas que às vezes não foram contratados aquele ano, seja por questão administrativa, mas que tem todo o conhecimento, tem toda a capacidade. Ainda assim, ele é um voluntário, ainda assim, ele não está coberto por um seguro, ainda assim, ele não está com EPI, uniforme, equipamentos adequados, muitas vezes, ele não tem que entrar no fogo. Sim, Hoje, no futuro, isso pode ser diferente, mas hoje, do meu ponto de vista de Gabriel, ele não deve ir para a linha do fogo, e a minha equipe sempre soube dessa minha posição, tá? Mas eu acho que é uma posição minha, que é isso, eu acho que é uma posição, eu tenho muita preocupação com isso, sabe? É a vida de uma pessoa. Uma pessoa que tem filhos, que tem esposa, que tem um futuro. E é o que eu falo, numa gestão, para a gente fazer uma boa gestão, a gente tem que ter os voluntários, eles são excelentes, mas tem que ter os funcionários contratados, sim, para as áreas. Como é que você vai dedicar 8 horas por dia durante uma semana para fazer um acero negro de 200 quilômetros? E eu não estou chutando números pequenos, não.
números grandes, não. Tem lugar que a gente faz 200 quilômetros de acero com fogo. Como é que você vai trabalhar isso? Se o E o cara tem que prestar conta. Por exemplo, eu falei que eu estive na Colômbia. Lá, os corpos de bombeiros lá são voluntários. Sim. Mas ele tem uma documentação, a empresa dele autoriza ele participar, a empresa mantém o salário dele, o governo tem que prestar contas de que ele está sendo voluntário para a comunidade, e é um processo centenário, processo de décadas, pelo menos, às vezes de 100 anos, que ele já tem esse histórico de ser voluntário. Na maioria da América Latina, os bombeiros são voluntários, na América Espanhola. No Brasil não são. Temos também, mas basicamente nossos bombeiros são militares. E muitos deles, eles são civis voluntários, né? Mas tem a hierarquia, tem o comando dos voluntários que é contratado, e a comunidade está organizada para receber aquele voluntário. Ele é incentivado a, tá? Então, eu acho que isso é fundamental. Agora, mudando um pouco de assunto, Gabriel, recentemente tem saído muitos vídeos aí do pessoal, algumas fake news, sabe? O pessoal falando que o IBAMA taca fogo, o ICMBio taca fogo que tá atacando fogo nas florestas, no Pantanal, na Amazônia. Eu queria perguntar para você, assim, qual a sua visão assim sobre essas coisas e como dar uma resposta para a sociedade desses procedimentos, né? Porque às vezes o procedimento do manejo de fogo para você combater fogo, você combate com fogo, né? Então, como a gente explica isso para a sociedade e como a gente pode ter uma comunicação melhor, sabe? Nesses casos. Eu acho que a gente tem que avançar muito na parte de comunicação das nossas práticas, tá? A gente está falando de uso do fogo para combater incêndios florestais, mas assim, a gente tem o contra-fogo, que é durante o combate, você faz um fogo que vai de encontro com o fogo e queima, escolhe uma área que você vai sacrificar e ali você faz a queima usando a técnica do contra-fogo e ali você acaba. Isso, ele é muito antigo, todo mundo já conhece, já ouviu falar e tudo mais. Mas existe, inclusive na fase preventiva, a fase de supressão da vegetação com o uso do fogo. Sim. Que não é fácil. Não é uma coisa... Institucionalmente, o IBAMA conseguiu começar a executar isso, o IBAMA e o ICMBio, começaram a executar isso faz 5 anos, 6 anos. E eu estou falando pré-fogo com 30 anos de experiência, tá? Não que os técnicos, quem estava do campo já não entendia isso. Mas como é que você chega e fala assim, olha, principalmente numa unidade de conservação, que era onde a gente trabalhava em especial, como é que você chega para uma unidade de conservação e fala, ó, a partir de agora é melhor a gente queimar, tá? Eles, não, mas não tem que ter fogo. Não, mas vamos queimar, não sei o quê. Então você tem que ter um aprofundamento científico, cultural, e aí vai aquela conversa que a gente teve já um tempinho atrás aí, falando da importância dos estudos científicos, né, no Brasil, para você ter um respaldo. Porque o gestor, se ele tem uma dúvida, é mais fácil ele dizer continua como está do que muda para uma coisa que eu não tenho certeza se vai dar certo. Sim. Tá? Então não é tão simples assim. Então a gente precisa ter uma estratégia de comunicação melhor com a comunidade. Mas o que eu quero falar assim, 8 anos atrás, os institutos, as instituições não estavam de acordo com isso. Então, imagina, se a própria instituição que gere não estava de acordo, como é que a comunidade vai conseguir entender que isso é importante, não sei o que, é uma comunidade geral? Então são muitos anos, tá? Estados Unidos, por exemplo, eles têm estudo para ver, e agora o ICMBio começou isso, convidou o IBAMA a trabalhar com isso, que é muito interessante, o estudo para ver a propagação da fumaça, para saber se vai dar para fazer a queima prescrita, que é aquela queima preventiva, de uma maneira que você não atrapalhe a comunidade com a fumaça. Né? Então, uma preocupação com a fumaça e tudo mais. Então, a gente tem que melhorar meios de comunicação, reportes para a comunidade, jornais, mídias sociais, cada vez mais mídia social, que é barato, é simples, tem um alcance gigantesco, né? E a gente viu. E aí também tem aqueles mal intencionados, né? Por exemplo, a gente tem um trabalho, a gente teve um vídeo que circulou sobre que o pré-fogo estava queimando, o IBAMA estava queimando à beira de uma estrada lá, né? Falando que que isso estava sendo feito por uma política para atacar o governo. Essa pessoa que estava com a câmera ligada, que sabia que era o IBAMA, que sabia que era o pré-fogo, que sabia que eram os brigadistas, como é que ele sabia tudo isso? E antes ele tinha passado por uma barreira policial, porque era uma área indígena, já tinha sido conversado. A polícia militar estava fazendo uma barreira antes, informando que era um trecho sob risco de fumaça por causa das queimas. Então a polícia estava fazendo a barreira, nossa parceira,
estava, junto com a FUNAI, né, nossa principal parceira, estava Sim. fazendo essa barreira, informando. E a pessoa já ciente disso, ainda assim se predispôs a criar uma notícia falsa, Uhum. que deu muito trabalho. E aí é o que eu falo também da preocupação da comunidade, da sociedade. O tempo que um servidor público gasta desmentindo mentiras que poderiam ter sido evitadas é o tempo que ele podia estar gastando trabalhando para a comunidade. Um dos coordenadores da parte de incêndios do ICMBio uma vez falou uma coisa que é muito importante. Falou, olha, a gente está cada vez mais conseguindo dinheiro para incêndios florestais. Isso me deixa triste. Porque a gente não tinha que ter dinheiro para incêndio florestal, a gente tinha que ter dinheiro para educação, saúde e tudo mais. Não tinha que gastar dinheiro com fogo. Gastar dinheiro combatendo incêndio florestal é desperdiçar dinheiro. Porque não era nem para ter fogo. Se não tivesse fogo, esse dinheiro todo, porque um combate, ele custa na casa de milhões de reais. Esse dinheiro do combate podia estar sendo implementado na escola, podia estar sendo implementado no posto de saúde, podia estar sendo implementado no transporte. E está tendo que ser implementado para combater um fogo que alguém, deliberadamente ou não, causou. Então, assim, gastar dinheiro para combate, não para prevenção, não para proteção, é infelizmente um desperdício que a gente tem que conseguir, o mundo, não o IBAMA, não o Brasil, o mundo tem que conseguir evitá-lo ao longo dos próximos anos. Johnny, não sei o que aconteceu, não estou ouvindo seu áudio. Indo agora? Agora sim. Então, pessoal, eu não sei se, tipo, a gente já está indo para os minutos finais da live e eu não vou poder responder todas as questões que vocês colocaram aqui, nem vou poder passar isso para o nosso colega Gabriel. Mas, de qualquer forma, eu agradeço aqui. O João perguntou se tem pré-fogo em São Paulo. Tem pré-fogo no Brasil inteiro, né? É, no estado de São Paulo tem um coordenador estadual para apoiar as políticas estaduais, mas não tem brigada contratada pelo IBAMA. Ah, tá, mas aí, então, aí agora a gente vai para as perguntas finais já, porque eu também não quero colocar o Gabriel aqui em mais lençóis, né? Mais lençóis. Então, a gente vai para a pergunta da onça, porque a gente tem que ter, né? Tem que ter, Gabriel, tem que ter. Sem Gabriel, problemas. joga real pra tu, mano. Eu sou meio da favela, então eu gosto de ser sincero, às vezes, com os colegas também. O pessoal fala muito de combater incêndio e tudo mais. Mas quem me ensinaram na escola que quem combate incêndio é bombeiro, né, meu amigo? O que vocês estão falando aí de combater incêndio? O que você acha que você tem competência para combater incêndio? O que é essa vibe aí? Fala pra gente qual a diferença entre um bombeiro de cidade para um bombeiro que combate fogo em selva? Você pode dizer isso pra gente? Claro, claro. Primeiro que os bombeiros eles têm uma série de atribuições, entre elas combater incêndios florestais, né? A gente Sim. só pensa em combater fogo, mas os bombeiros têm todo um trabalho de resgate médico, né? A questão de segurança nas edificações e tudo mais, que são fundamentais. É uma das instituições mais respeitadas do Brasil e eu respeito muito os corpos de bombeiros. E muitos deles estão se adaptando também ao trabalho nos incêndios florestais. Sim. Existem muitos trabalhos sérios dos corpos de bombeiros estaduais na organização e na resposta aos incêndios florestais. Alguns estados não estão tão preparados, outros estão mais, pela questão de pessoal, de estrutura, de equipamentos. Então, porque assim, os equipamentos, a estrutura, as pessoas são totalmente diferentes, os treinamentos são totalmente diferentes. Uhum. Eu falo que assim, um prédio que queimar por 5 horas, 6 horas, ele se perdeu. Ele não existe mais. Ele tá controlar o fogo para até o momento que ele pode vir a colapsar ou não, cuidar ou não. Mas assim, o fogo ficou ali em 5 ou 6 horas, ele um dia talvez, ele vai se extinguir e a dedicação é muito intensa ali. Você tem, às vezes, 100 bombeiros em uma edificação. Os incêndios florestais, eles vão durar 45 dias. A temporada de incêndios florestais são 60 dias, 70 dias. Tem estudo dizendo que a temporada de incêndios florestais está aumentando um dia por ano no Ó. mundo, né? Um dia por ano tá ficando, cada ano está ficando um dia mais longo esses incêndios florestais. Ainda são estudos prévios, mas existem. Então, é diferente. Então, o cara, a pessoa, seja bombeiro, seja brigadista, seja que vai para o incêndio florestal, ele só vai com a data de ir, ele não vai com a data de volta. Então, são mentalidades diferentes, né?
os bombeiros, eles têm uma atribuição toda dentro da gestão do governo estadual que é fundamental. Unidades de conservação estaduais, unidades de conservação municipais, áreas particulares são fundamentais a proteção de áreas particulares. E nós temos as áreas federais também, que são os brigadistas do IBAMA e do ICMBio contratados. E por que o IBAMA e o ICMBio têm brigadistas contratados, então? Porque temos áreas que têm que ser protegidas. Áreas ambientais que têm que ser protegidas. E essas áreas têm incêndios florestais. Então, é responsabilidade das instituições cuidar dessas áreas. O ICMBio, de uma maneira muito clara e direta, ele é o gestor territorial e ambiental das unidades de conservação. Ele tem que estar lá. O IBAMA tem outras áreas federais que precisam ser cuidadas, em especial terras indígenas, projetos de assentamento, áreas quilombolas. E por isso a gente tem, por exemplo, um acordo de cooperação técnica com a FUNAI para cuidar das terras indígenas. E muitos corpos de bombeiros tinham uma visão de fogo como um inimigo que tem que ser combatido ali de segurança pública, vamos dizer assim. Sim. E a gente tem uma visão de gestão ambiental, de fogo como componente do ambiente. Sim. E essas visões já foram conflituosas. Hoje em dia a gente percebe claramente que estão se trabalhando para integrar essas visões. Pô, a gente tem muita coisa para aprender com o Corpo de Bombeiros. E os corpos de bombeiros têm percebido que, por exemplo, o fogo, num período chuvoso, ele é extremamente importante nas fisionomias vegetais que isso cabem, né? Então, essa integração. No mundo inteiro tem a integração entre militares e civis para a resposta a incêndios florestais. No Brasil está se caminhando para isso também. Eu entendo que os vales já foram mais profundos. Eu acredito que a gente está caminhando cada vez mais. E se todas as instituições souberem respeitar os seus limites, eu acho que vai dar um jogo muito bom. Mas cada instituição tem que entender e respeitar os seus limites. Perfeito. Nosso tempo realmente agora está curto, a gente tem 3 minutinhos, e aí agora eu queria só que emendar 2 coisas, né, que é do nosso roteiro. Eu queria que a gente tenha um momento que a gente fala a live toda de você, e aí chega o momento de você elogiar outro colega, e aí eu faço até uma provocação aqui no nosso canal, falando assim, cara, quem você elogiaria, assim, uma pessoa que você... Cara, o cara é tão foda na área ambiental que você indicaria assim, vai ser ministro do meio ambiente, sabe? Porque tu é foda. E aí já aproveita e faz suas considerações finais também. E no final, espero dê tempo de agradecer aí a sua participação. De maneira bem direta, muitas pessoas passaram, os coordenadores do ICMBio da área de incêndios florestais que eu trabalhei, os chefes do Prefogo que eu trabalhei, foram pessoas que eu cresci muito, os diretores de proteção que eu trabalhei, os técnicos da equipe que eu trabalhei, mas cada um com a sua característica, mas uma característica de olhar para alguém e falar assim, olha, essa pessoa tinha que ter sentado na cadeira de ministro em algum momento da vida, quem sabe num futuro, foi uma pessoa que já passou por esse seu canal aqui, que é a Sueli, que foi presidente do IBAMA. Sueli é sensacional, né? Toda a legislação ambiental do país já passou na mão dela em algum momento, e é uma pessoa que eu aprendi muito, uma pessoa com caráter, uma pessoa com conhecimento técnico, uma pessoa corajosa. Então ali eu acho que seria uma justiça se um dia ainda ela sentar ali na cadeira de ministro do meio ambiente, tá? Eu acho que é isso. E a outra parte era? As suas considerações finais e tal, deixa uma mensagenzinha assim, legal assim pro pessoal, nesse momento aqui que a gente não tá muito otimista. Você pode falar uma mensagem positiva. Posso. Anteontem meu sobrinho de 12 anos de idade estava fazendo um trabalho sobre incêndios florestais na escola. Eu fiz um técnico em meio ambiente e não vi incêndios florestais. Sim. Então acho que o mundo está mudando. A preocupação está mudando. Os incêndios vão continuar acontecendo por muito tempo. Sim. Mas eles vão mudar. Infelizmente a gente está passando por uma fase de mudança climática. O clima mais seco, o clima vai ser mais propício a incêndios. Mas a gente já percebe uma repercussão. Talvez alguns anos atrás não estaria tendo repercussão nenhuma sobre incêndios florestais. Aquele cara que saiu de dentro da cidade de São Paulo não estava se importando com incêndios florestais quando foi trabalhar no IBAMA, que era o órgão ambiental do país na época, né? Sim. E hoje a gente já vê muito mais atenção, muito mais preocupação, empresas olhando e o consumidor olhando e falando assim, olha, essa empresa aqui polui, eu não vou comprar dela. Eu não vou comprar uma ação ou um índice de ação na bolsa que tem um índice de ação específico para empresas da área ambiental. É ela que eu vou olhar. Então, a gente só tem que continuar a acreditar porque vai dar certo. A gente vai diminuir muito os incêndios florestais
e os danos ambientais como um todo, mas depende principalmente dos consumidores. Perfeito, E Gabriel. botar a responsabilidade nas empresas. Perfeito, Gabriel. Pessoal, é isso. Eu agradeço todo mundo que ficou aqui até agora. Essa live vai para o YouTube. E até mais. Obrigado por ter participado, Gabriel. Tchau, tchau.